se continuar com essa gestão, o Corinthians vai virar o Santa Cruz. Na minha opinião, o Corinthians já caiu pra Série B. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Todo mundo tá vendo que o Corinthians evoluiu, que o Corinthians tá chegando lá em cima, lá, podendo pegar até uma pré-Libertadores. Mas uma coisa que o corintiano não esquece é aquelas reações lá dos próprios torcedores declarados corintianos da mídia, que falaram que o Corinthians ia cair, que o Corinthians ia cruzeirar, que aconteceu um monte de coisa com o Corinthians, até falaram que o Corinthians ia virar um Santa Cruz. Gente, fica aqui no Corintiano Informa, eu vou mostrar esses vídeos pra você. E sem enrolação, vamos pro vídeo e vamos pras reações desses ilustres torcedores corintianos que, na verdade, cara, todo mundo ficava falando que ia cair e agora tá todo mundo falando que o Corinthians vai pegar uma vaga na Libertadores. Se liga aí, depois a gente volta pra comentar. Tando agora, que fase que tá o Corinthians, hein, Veloso? Eu vi no seu Instagram, você continua torcendo ainda, né? Eu vi você escrever. Eu tô contando, faltam 14. A verdade, ó, a minha opinião, o Corinthians já caiu pra Série B. O Corinthians já caiu pelos números que eu fiz, né? São 14 jogos, não consegue ganhar 7 jogos dos 14. Não é que ele não ganha os 7 em casa. Dos 14, não ganha 5. Ganhando 5 são 15 pontos. 15 com 22 são 37. Tá certo, né? Conta ou não? 15 com 22, 37. 37. 27. Não faz mais que 15 pontos. Cara, eu tô dando ideias, mas pelo que eu vejo, pelo que se nota e pelo nível de atuação prática dessa atual gestão, não tem como. Vai pro buraco. E eu vou falar algo aqui que me ocorreu recentemente numa conversa com Pilão. Pilão é um dos maiores corintianos do Brasil, assim como meu pai que já morreu. Pilão é o avô da Giovana ali da freguesia do Ó. Pilão me trouxe uma provocação que fez muito sentido. Eu temo pro Corinthians, se continuar com essa gestão, o Corinthians vai virar o Santa Cruz. Ô, louco. O Corinthians vai virar o Santa Cruz. Frase forte. É a torcida gigante. O Corinthians tem uma Caraca. torcida gigante. Você lembra que a gente estava falando sobre a quantidade o nível de comprometimento e a quantidade de pessoas que o Corinthians coloca no estádio, independentemente do momento? O Corinthians, se continuar assim, vai ser um time de terceira divisão e vai se transformar no Santa Cruz da capital paulista. Que isso, Ivan. Não é possível, cara. Essa aí é muito forte, velho. É o que eu tô falando sobre essa gestão. Se não mudar, se não tiver uma transformação radical, escreve: o Corinthians é o próximo Santa Cruz do futebol. Começando mais uma Diretas do Benja. E olha, gente, quando eu falei há umas semanas atrás, o Corinthians vai cruzeirar, vocês não tenham dúvida disso, só que será muito pior do que aconteceu com o Cruzeiro. Cada dia, algo de inusitado no dia a dia do Corinthians. Cássio foi noticiado que foi embora para o Cruzeiro. O Corinthians devia dinheiro, mas tinha um valor de uma multa rescisória alta e simplesmente o Corinthians abriu mão de tudo e o Cássio saiu de graça para o Cruzeiro. É desesperadora a situação do Corinthians. Não tem outro adjetivo. É uma situação desesperadora. É muito difícil para o Corinthians. Daí dizer para você, na resposta, é mais difícil para o Corinthians sair do que para o Fortaleza ser campeão. Porque o Fortaleza está com um time que permite acreditar nele, com todas as dificuldades, o fato de estar em duas frentes, de não ter um elenco tão grande quanto aqueles que o ameaçam. Mas o Corinthians está nessa situação. A possibilidade de o Corinthians cair é enorme. Outro dia, a Universidade de Minas Gerais calculava em 57%. Acho que se fizesse cálculo hoje, deve estar beirando 70%. É isso. Então vamos lá, gente. Vocês viram aí que alguns ilustres corintianos falando, e teve mais, hein? Tinha muito mais gente falando coisas sobre o Corinthians. E o corintiano fica irritado, chateado, assim, é porque são corintianos que fazem parte da mídia. O Juca Kfouri, por exemplo, ele faz parte da mídia há muitos anos, não, há muitas décadas. E assim, é um corintiano que, em um certo tempo, acho que virou a chave dele. Ele mais critica o Corinthians do que tenta ajudar. Então assim, a função dele nos últimos anos ou na última década é só criticar o Corinthians.
O Corinthians não tem nada de positivo, nem quando o Corinthians ganha seus jogos. Então, assim, é lógico, sempre tem um tom de drama, assim, nas crônicas do Juca e tal, que é muito famoso aqui, principalmente na mídia de São Paulo, né? Mas ele sempre é negativo pro lado do Corinthians, eu não sei o porquê, mas sempre é aquele negócio, copo meio vazio, meio cheio, né? E aí você enxerga do jeito que você quer. E sempre enxerga o copo meio vazio, não meio cheio. Então, é aquele negócio, ele sempre fica mais para negativo do que positivo. Então, as coisas que acontecem com o Juca é meio estranho porque sempre é negativas em relação ao Corinthians, sempre negativas. Outro torcedor que tem aí, que é um torcedor exímio do Corinthians aí, é o Benjamin Bach. Nessa daí do cruzeirar, vamos lá, eu vou dar um desconto para ele porque quando ele emite essa frase, o Corinthians vai cruzeirar, quando ele fala cruzeirar é o quê? O Corinthians cair para a segunda divisão e quebrar, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Que aí depois entraram com essa frase aí, cruzeirar para todo time que comece mal das pernas, tanto financeiramente quanto em campo. E nessa época aí o Benji estava dando duas notícias, uma era da saída do Cássio, outra saída da KPMG com multa e o caramba 4. Nessa daí eu vou dar um desconto. Mas o Benji também é tido como um corintiano fervoroso e ele eu gosto até dos programas do Benja. E assim, ele frequenta o estádio do Corinthians, ele tem uma cadeira cativa lá, ele, os filhos dele e tal, a família dele, e vai nos jogos do Corinthians. Então assim, é aquela questão de emoção, né? E é muito, muito eufórico, o Corinthians vai ser campeão, vai atropelar os times, ou ele é muito negativo. Vamos cair, já era, caímos, tal. É sempre assim. Outro da mídia também, que a gente pode colocar como corintiano aí, acho que o máximo assim dentro da mídia esportiva, principalmente aqui em São Paulo, é o Neto. Ex-jogador do Corinthians, um super jogador do Corinthians, na verdade, porque ele fez em 90, cara, é fenomenal. E ajudou ou contribuiu com grande parte do título de 1990 do Corinthians, primeiro título brasileiro. O Neto jogou muito, a gente sabe disso, mas desde quando ele foi pra mídia, ele tem aquele personagem do craque Neto, mano. E assim, esse personagem quando é o Corinthians, ele é muito eufórico, a gente dá risada pra caramba, fala, cara, o Neto é louco e tal. Ou ele é muito também, como se fosse uma bipolaridade, ou é muito eufórico, ou é muito aquém, né? E é muito pra baixo. Igual nesse caso aí, o Corinthians já caiu, fiz as contas, já caiu. Isso aí falou inúmeras vezes que o Corinthians caiu. Não foi só essa daí foi uma das que ele falou. Mas sempre foi desse jeito. Nada presta, o Corinthians caiu, e não sei o que ninguém presta. Muitas das coisas que o Neto coloca no programa dele, cara, realmente fazem total sentido. E eu até falo, o pessoal às vezes não critica muito o Neto, mas eu tento entender um pouquinho, porque é corintiano, e é um corintiano fervoroso. Então assim, e também aí a gente tem que levar em consideração que tem essa questão do craque Neto. O craque Neto é um personagem que fica na televisão. É um personagem que na televisão faz sucesso, querendo você ou não. E por que ele faz sucesso? Porque é aquele cara louco, mano, que pode, acabar com o seu time, você como rival, ou elogiar seu time pra caramba e acabar com o nosso, que é o time do Corinthians, que é o time de coração dele. Então assim, aí o Neto também foi já tá rebaixado, e na verdade não foi o que aconteceu, né? Na verdade o Corinthians tá disputando já para pegar uma pré-Libertadores, coisa que há 3 semanas atrás a maioria da mídia, vou colocar a maioria porque de repente tem alguma que salvou, achava impossível, pelo contrário, achavam sempre que o Corinthians ia cair para a segunda divisão. Quem acompanha esse canal aqui sabe muito bem que eu sempre tive esperança que o Corinthians não ia cair para a segunda divisão, eu sempre tive esperança que o Corinthians ia sair dessa, e eu posso ter tido o primeiro vídeo de um canal do Corinthians aqui, de conteúdo do Corinthians, que colocou o Corinthians na possibilidade de chegar numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Se vocês pegarem aqui no nosso canal, depois da derrota contra o Racing, a gente tem um vídeo aqui que é sobre essa questão que o Corinthians poderia pegar uma Libertadores. Quando tava todo mundo triste porque tinha acabado de ser eliminado, eu tentei vir com uma notícia um pouco mais positiva para também animar todo mundo, que eu sei como que é barra, mano. Eu sou corintiano, roxo, então eu sei como que é difícil. Mas para encerrar assim, um assunto, eu acho que vai no Ivan Moré. Nada contra a pessoa do Ivan Moré, tá ligado? Ele trabalhou muito tempo na Globo Esporte, a gente tem um programa na Rede TV. Parece ser uma pessoa super gente boa,
Mas eu acho que ele foi super infeliz na frase que ele usou. Eu já achava que ele já tinha sido infeliz lá atrás quando ele usou essa frase. Mas eu acho que assim, depois com o tempo, cara, parece que ela foi piorando. Porque foi o Ivan Moreira fazer uma comparação, acho que muito ridícula, na boa, muito ridícula, comparando o Corinthians com o Santa Cruz. O Corinthians vai virar o Santa Cruz da capital paulista. Gente, mano, desculpa, com todo o respeito ao Santa Cruz. Respeito mesmo, máximo ao Santa Cruz. Mas não tem como comparar, gente. Não tem como comparar, mano. Cara, olha o tamanho da torcida do Corinthians. Olha o tamanho da capacidade do Corinthians pra tudo, pra negócios. Eu sei que o Corinthians tem uma dívida enorme, igual o Santa Cruz também tem lá. Mas, gente, não tem como comparar o tamanho dos clubes. Não tem como comparar a história e não tem como comparar a torcida. Com todo respeito ao Santa Cruz, o que o Ivan Moreira colocou me parece muito uma tentativa de externar uma humilhação pro corintiano. Porque quando o Ivan Moreira falar isso, ele não está falando pro dirigente corintiano, ele está falando para nós, torcedores. Eu não gostei, acho que ele foi super infeliz. Gente, errar é humano, persistir no erro, que é complicado, né? Então, assim, eu acho que o Ivan Moreira errou lá naquela frase, foi muito mal, e ninguém tá tirando de contexto, porque foi perguntado para ele se achava que ainda o Corinthians poderia melhorar, e aí veio com essa frase de efeito aí que o Corinthians ia virar o Santa Cruz da capital paulista. Eu acho que ele foi super infeliz de verdade. E entre Ivan Moreira, Neto, Benja e o Juca Kfouri, cara, o que se mete no jornalismo, no total, assim, que faz de tudo, é o Juca Kfouri. Benja e Neto é mais focado pro Corinthians. Todas as mídias deles são mais focados para o Corinthians. Eu sou corintiano e é o personagem corintiano. O Ivan Moreira sempre foi bem visto por todos, né? Porque apresentava o Globo Esporte, ele não colocava o time dele, que é o Corinthians, acima das coisas. Mas depois que ele saiu da Globo, ele já se tornou um corintiano mais... vamos lá, corintiano mais explosivo, né? E já coloca as opiniões dele a favor ou contra o Corinthians com mais entusiasmo. E aí eu acho que errou nessa mão aí, porque nesse personagem que os caras constroem de corintiano, apesar de eu saber que são corintianos, mas tem também um personagem do corintiano ali, eu acho que os caras passam um pouco do ponto, perdem a mão. Gente, tem aquela questão, até o Kaká Catalão, ele usa aí uma frase aí que é postura de corintiano, cara. Eu acho que deixa bem claro, eu também entendo como isso, é assim. Gente, ninguém é cego. Eu não sou cego, vocês não são cegos. A gente sabe que o Corinthians está endividado, tem mais gestões que passaram pelo Corinthians e lascaram o Corinthians. A atual também parece que não está fazendo tantos esforços para ser diferente das anteriores. Mas, gente, se a gente não tentar pensar positivo, se a gente não tentar olhar para um futuro com alguma coisa melhor pro Corinthians, cara, acabou, mano. A gente vai vir fazer o que aqui? Eu vou colocar o que pra vocês? Vou abrir um programa aqui, vou falar assim, gente, o Corinthians vai cair, o Corinthians acabou, o Corinthians vai virar, sei lá que time vai virar, e o Corinthians não sei o que. Gente, não vira, mano, não é assim. No dia que eu pensar isso, cara, é a mesma coisa que morreu uma parte da minha vida, porque eu sou corintiano e uma parte da minha vida também é acompanhar o Corinthians. No dia que eu achar que o Corinthians vai virar um Santa Cruz da capital paulista, gente, acabou, mano. Não pra mim, pra vocês também. Mas assim, o Corinthians nunca vai virar um Santa Cruz da capital paulista. O Corinthians nunca vai ser exemplo desses times que infelizmente estão se acabando. Porque o Corinthians tem uma torcida diferenciada. O que faz o Corinthians estar vivo até hoje é a torcida do Corinthians, não são seus dirigentes. O que fez o Corinthians chegar na pré-Libertadores ou tentar pegar uma vaga na pré-Libertadores, se conseguir, e também se não conseguir, gente, vida que segue. O ano que vem a gente disputa o que tiver que disputar. Mas quem faz o Corinthians continuar vivo, quem fez o Corinthians chegar na semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Sul-Americana, quem fez o Corinthians chegar hoje em 10º colocado, faltando 5 jogos, com chances reais de pegar até uma vaga direta para a Libertadores, que é possível, é a torcida do Corinthians. Se não fosse o corintiano, o Corinthians não estava nessa situação. Ah, mas contratamos o Memphis, Gente, vocês podem ter contratado todo mundo. Se a torcida não estivesse com vocês, não iria andar. A torcida do Corinthians fez isso.
Porque pra quem tem memória fraca, até esses tempos atrás, uns meses atrás, quando o Corinthians estava na pior, quase em último colocado no Brasileirão, o estádio estava lotado. Sempre esteve lotado. Ninguém é cego, eu não tô passando pano pra ninguém. Tem tanta coisa errada lá no Corinthians, cara. Se a gente fosse fazer um programa pra colocar aqui, a gente ia ficar umas 24 horas só falando das coisas erradas que tem no Corinthians e do que já aconteceu de errado no Corinthians. Mas, gente, a gente tem que dar esperança pra vocês também. Porque se a gente desistir, gente, acabou o Corinthians, mano. No dia que o torcedor do Corinthians desistir do Corinthians, acabou. E é isso que acontece com os times que vão definhando com o tempo. Eles acabam porque sua torcida fraqueja. Porque sua torcida começa a cair nas ideias da mídia e começa a ficar mais pra baixo. Essa é a visão, gente. Galera, peço pra vocês se inscreverem no nosso canal. Deixa aquele like lá pra fortalecer a nossa comunidade. Peço também, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos corintianos aí e se inscreva em nosso canal. Participe das nossas lives, que você sempre será bem-vindo. A gente tenta ao máximo ler todos os comentários de todo mundo que aparece na nossa live, tá bom? Galera, muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!